O meu bom dia e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre tempos, dispensações e alianças. Estamos hoje no bloco das alianças. Vamos para o quarto vídeo desse bloco. Bom, nós estudamos no primeiro vídeo do bloco foi a aliança edênica. Depois o segundo foi a aliança adâmica e o terceiro, que foi o anterior a este, que foi a aliança com Noé. E hoje é a aliança abraâmica ou com Abraão. Nós vamos ver nesse estudo dessas alianças, nós vamos estudar muito o Antigo Testamento. Por quê? Porque a igreja é a última aliança até agora, porque é chamada nova aliança, né? A aliança que foi feita com Israel, onde a igreja entrou nesse contexto. Então todas são as alianças que nós vamos ver, principalmente o livro de Gênesis. Mas veja que nessas alianças, embora elas sejam lá do Antigo Testamento, contém promessas que atingem a igreja. Promessas que mostram que desde lá de antigamente Deus já tinha planos para a igreja, embora a igreja ainda não existisse aqui na Terra. Né? A igreja só veio existir aqui na Terra a partir de Jesus Cristo. Isso ainda a partir da morte dele, depois da ressurreição e daí por diante. Então você não se espanta de nós estudar praticamente o Antigo Testamento. Mas por que estudar as alianças que estão no Antigo Testamento se nós estamos vivendo a época da igreja? Simples, amados. Para nós conhecer as promessas de Deus, para nós conhecer o plano de Deus através do tempo, vindo, né, através do tempo, os gentios, nação de Israel, e até que chega na igreja, para nós entender perfeitamente a igreja, o que é a igreja no plano de Deus, e então nós não misturar com o outro, com os gentios ou com Israel, nós não tentar se apoderar de bênçãos aqui na terra, que não pertence, não tem bênçãos para a igreja aqui na terra. Aqui tem a proteção do Senhor, que nos guarda, que nos sustenta, até nós ser transferidos lá para o nosso lugar, para a nossa pátria, que é o céu. Você percebe? Então, quando a gente vê assim, não tem o que ver, na realidade tem, só que de uma outra maneira. Então, quando nós entendemos, amados, as dispensações, as alianças, os tempos, fica muito mais fácil de nós entender o papel da igreja, por que Deus colocou a igreja, qual é o papel da igreja aqui, e afinal de contas, nós que somos a igreja, quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Agora, amados, quando a gente renega esses estudos das alianças, por exemplo, né, dispensações, a gente incorre no risco de misturar tudo e no fim não entender nada. E daí é o que muitas pessoas desistem, certo? Mas sem mais conversa, para não deixar o vídeo enorme, vamos então aos textos. Vamos lá? Você tem aí então na tua tela, veja bem. Aliança com Abraão. Então, no livro de Gênesis, nós vamos explicar aqui o capítulo 12 e do verso 1 ao 3. Veja aqui o que está escrito aqui. Ora, disse o Senhor a Abrão. Nota que não é Abraão, é Abrão. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Olha, o que nós temos de prestar atenção aqui nessa parte é que sobre que Abraão é chamado o pai da fé, né? Então a fé que operou em Abraão é um exemplo para todo, tanto para Israel como para a igreja. E aqui veja como que a fé operou em Abraão. Deus falou para ele, olha, sai da tua terra, aí do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Veja que Deus não apontou para ele, olha, lá é uma terra assim, assim, fica em tal lugar, se prepare para ir lá. Deus falou simplesmente, Abraão, pegue a tua trouxa, pega a tua esposa aí, e vai. Sai que eu vou te mostrando pelo caminho para onde que você vai. Que maravilha. Isso que é fé, amados. Acreditar naquilo que Deus falou. Se Deus falou, sai, saia. Se Deus falou que vai mostrar, é porque ele vai mostrar então. E aí é assim que Abraão via as promessas de Deus. Será que nós hoje, a nossa fé é dessa maneira também? Ou será que às vezes nós resolvemos deixar a promessa de Deus meio na dúvida e tentar garantir do nosso modo? Complicado, né? Bom, veja o outro texto aqui, de Gênesis mesmo, agora do versículo 13, versos 14 ao 16. Disse o Senhor a Abrão, ainda Abrão, não era Abraão. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se parou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Amados, veja o seguinte. Primeiro Deus falou para Abraão, deixa a casa do teu pai e tua parentela. Ele deixou e saiu. Deus falou, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ele foi, peregrinou por Egito, tantos lugares, tudo onde Deus mandava ele ia. Daí Deus fez promessa para ele aqui de ser uma grande nação. Mata? Deus falou para ele, olha de onde você está, Deus falou para ele, olha, faz uma volta de 360 graus com o teu olhar no horizonte, aonde você enxergar essa terra, eu vou dar por herança perpétua para você e para a tua descendência. Fala como vale a pena a pessoa confiar em Deus, meu amado. Bom, vamos juntando, amados, esses versículos que nós vamos lendo para nós entender a aliança lá mais no final. Agora no capítulo 15 de Gênesis, versos 1 ao 18. Aqui eu não coloquei todos os versículos até o 18, mas o verso 18 está incluso aqui. Veja nesta passagem o que acontece. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Você nota aqui, fazendo uma pausa, como Deus prometeu que ele seria uma grande nação, mas tinha um problema. Abraão, a esposa de Abraão era estéril e ele não podia ter filhos, não podia ter descendência. Então, por que Deus ia multiplicar a descendência dele se ele não estava cortado o direito de ter filhos? Esse é que ele questionou com Deus. Nota que umas vezes as nossas dúvidas nós questionamos com o Senhor no bom sentido. Quando nós não entendemos, Senhor, como que vai ser dessa maneira que eu não estou entendendo? Porque a lógica aqui é totalmente ao contrário. Então, que Deus respondeu? Que Deus respondeu para ele quando ele falou, eu não tenho descendência e quem vai herdar o que eu tenho é o meu
o meu criado, né? O meu criado, o mordomo lá, e disse mais a Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então ficava meio complicado de entender a promessa de Deus aqui. Deus prometeu que a partir dele, quer dizer, dele, do corpo dele, ia sair a semente para uma nação que ia encher a terra de uma maneira como o pó da terra, como as estrelas do céu. Abraão ficou meio que vendido ali, né? Mas a essa indagação de Abraão, né? Para Deus, o que Deus respondeu? A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Agora ficou mais complicado ainda. Abraão pensando assim: bom, como eu não vou ter descendentes, de certo Deus vai abençoar aí o mordomo Eliezer, né? De ele herdar tudo que Deus, o que o Senhor tem para mim. Mas Deus falou: não é o teu servo Eliezer, não é filho teu mesmo, genético. E daí o que aconteceu? O Abraão ficou incrédulo e abandonou tudo. Ele creu no Senhor e isso, ele crê no que Deus falou, ele crê na palavra de Deus, ele foi imputado por justiça. Amados, não vamos esquecer que crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Se está escrito assim, se é uma promessa de Deus, vamos nos agarrar nas promessas de Deus, amada. Porque é isso que vai figurar diante de Deus como justiça. Isso é que vai figurar diante de Deus como justiça e vai nos dar o galardão e as promessas de Deus. Bom, veja agora, isso aqui até o versículo 6, agora daí nós pulamos lá para o versículo, porque aqui depois tem outras partes que não vem ao caso deste estudo especificamente. Mas vamos pular para o versículo 18, que diz o seguinte: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Agora Abrão já sabia que de alguma maneira ele ia ser pai genético de muitas pessoas. Então, ele ficou crendo no Senhor aqui. E isso, diante de Deus, foi justiça. Exerceu a justiça em crer no Senhor Jesus. Okay? Agora vamos a mais um outro versículo aqui, que eu creio que é o nosso último, aqui, nosso texto. O último texto desse nosso vídeo de hoje. Ele fica no capítulo 17 do mesmo livro de Gênesis, versos do 1 ao 8. Vamos lá? Quando atingiu, veja que aqui tudo a peregrinação de Abrão, vai para lá, vai para cá e tudo mais, e daí aqui, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, Abrão não tinha filhos. A esposa dele, que era Sarai, o nome dela, ela era estéril, não podia ser mãe. Então, quando ele estava já com 99 anos, avançado em idade, apareceu o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti. Veja bem, este nosso estudo de hoje é sobre a aliança abraâmica, ou a aliança que Deus fez com Abraão. Então está aqui o texto que comprova isso. Aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. E daí diz aqui: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Promessa de Deus.
Aqui, Abrão já não será o teu nome, sim Abraão. Agora aqui foi mudado o nome de Abrão para Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Bom, amado, nós pulamos aqui as letras verdes pelo seguinte, que é para explicar, veja bem, por que o nome de Abrão foi mudado. Abrão, o significado do nome de Abrão é pai exaltado. Mas aqui, depois da promessa que Deus fez a Abrão, Deus mudou o nome dele para Abraão, que significa pai de uma multidão ou chefe da multidão. Veja como Deus selou essa aliança com Abraão, uma promessa mudando inclusive o nome dele. E daí Deus continua aqui, fartei fecundo. Ele não era fecundo, agora Deus deu fartei fecundo extraordinariamente. Não simplesmente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso de suas gerações. Quer dizer, a aliança com Abraão, amados, permanece até os dias de hoje. Inclusive, nós somos beneficiários dessa aliança. Nós estamos incluídos nessa aliança, a Igreja do Senhor. E é uma aliança perpétua. Lembra que tem alianças transitórias, que nós vamos ver lá para frente. Esta aqui também é uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Ou seja, os descendentes de Abraão, segundo a carne, que a nação de Israel, e os que restarem lá no final dos tempos, para habitar nova terra. Então, esses serão os descendentes, segundo a carne, descendentes de Abraão. Vão herdar a terra para sempre, eternamente. A terra será de Israel e a descendência de Israel ali para sempre. E os descendentes de Abraão, segundo a fé, que os que creem em Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus, estes também terão em possessão eterna, mas não a terra, é o céu, certo? Então aqui a gente termina, amados, mais este vídeo, como eu prometi para vocês, para a gente não se estender muito, não deixar o vídeo muito grande e cansativos, a gente vai fazendo assim menores, e apenas os textos bíblicos, né, que é o que interessa, para que nós, amados, vamos crescendo em graça, crescendo no conhecimento do Senhor, porque isso é agradável ao Senhor. Quando nos interessamos, quando nos dedicamos a estar mais perto, ter mais intimidade com o Senhor. E nós temos essa maior intimidade com o Senhor através da oração, claro, e principalmente da palavra de Deus. Porque não adianta nada, amados, nós pegar e só orar, só pedir a Deus, de vez em quando agradecer, e tapar os ouvidos para a voz dele, que é através das Sagradas Escrituras. Tem gente, mas eu escuto as profecias, amado, lá na igreja, lá que eu congrego, tem profeta lá que traz profecias fresquinhas do céu para nós, lá em visão, revelação, e tem até aqueles que são arrebatados no céu lá, e vão até para o inferno lá, ver as coisas, e daí vêm contar para nós. Amado, se fosse para nós estar se abalizando em visões fresquinhas, profecias fresquinhas, então por que a Bíblia? Porque os profetas do Senhor sofreram, foram apedrejados, foram decapitados, flechados, foram cerrados pelo meio, para deixar a Bíblia para nós. Os profetas, os apóstolos. Por que será que Deus ia fazer isso, sendo que hoje e Deus ia prover para hoje alguém para trazer profecias e visões fresquinhas, desenfornadas? Amados, cuidado com isso.
É o conselho que eu dou para vocês, porque a gente que está sempre buscando nas escrituras, a gente vê que essas coisas, amados, tem muita falsidade no meio disso. E muitas pessoas estão sendo enganadas, enroladas com isso. Se fosse para nós ficar dando ouvido para profecias, e esse tipo de movimento que existe hoje, não precisava as escrituras. Mas, pelo contrário, as próprias escrituras nos alertam dessas coisas que acontecem hoje e que estão acontecendo aí por toda parte. Então, queridos, fica aqui. Vamos dedicar um pouco de tempo para nós estudar as escrituras como estamos fazendo no dia de hoje. Isso nos edifica em Cristo, nos traz alegria, nos traz satisfação, nos traz poder para suportar as agruras deste mundo até a hora que o Senhor nos levar lá para junto dele. Certo? Então a gente encerra este vídeo por aqui. Como vocês viram, teve uma aliança com Abraão. Essa aliança nos ensina, principalmente as alianças nos ensinam, as promessas de Deus não falham. Nós somos infiéis, falhamos, mas Deus é fiel. Naquilo que ele prometeu, as alianças que ele fez, podemos confiar. Principalmente em alianças perpétuas como essa, e alianças que nem aliança dessa que alcança a igreja pela fé. Tá certo? Então, vamos encerrar aqui o vídeo. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês. Fica já o convite para o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos estudar a aliança do Sinai. A aliança do Sinai é lá onde Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, para ele dar para a nação de Israel. Nós vamos estudar essa aliança no próximo vídeo. Meus amados, este vídeo aqui, ó, se vocês acaso não assistiram a algum dos vídeos anteriores, procure no card em cima, acho que aqui, ou na tela final, que é aqueles quadradinhos, 2 quadradinhos que fica entre a cara da gente, assim, no final do vídeo. Clicou ali, vocês vão ver, porque eu vou deixar ali uma playlist, e essa playlist vai estar com todos, acho que está uns 18, 20 vídeos, ali vai estar todos os vídeos ali, então é possível pegar desde o primeiro e até o último, sem perder nenhum, tá certo? Conto já com vocês compartilharem esses vídeos. Vamos levar, amados, esse conhecimento que nós adquirimos para que mais pessoas fiquem tendo esse mesmo conhecimento junto conosco, certo? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Ok? Até então.